paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a respeito do Salmo de número 46. E o nosso texto áureo, ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós analisando outras duas versões, elas vão dizer o seguinte: na versão atualizada diz socorro bem presente nas tribulações. E na NVI diz assim, auxílio sempre presente nas adversidades. Então, sempre que você pegar um texto para ler, confira em outras versões, isso ajuda muito no entendimento do texto. Nós vamos ver na nossa verdade aplicada que nos diz assim, que nossa segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus. E eu ainda digo mais, que para Deus nos livrar, independe da circunstância. Deus, ele nos livra com poucos ou com muitos. Ele é todo poderoso. Glória a Deus por isso. E no Salmo de número 34, versículo 7, o versículo 8, bem conhecido nosso, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Nós vamos ver muitas coisas boas nessa lição, vamos aprender muitos, e dentre estes aprendizados nós vamos ver o ensinamento do Salmo 46 a respeito de proteção e a nossa fragilidade quanto às turbulências que estamos sujeitos nesta vida. Nós vamos ver também a respeito de cidades-refúgio. Estas cidades-refúgio, elas eram para todos indistintamente? Vamos ver isso. Como podemos manter a nossa confiança em Deus, mesmo quando muitos estão sendo atingidos e padecendo à nossa volta? Outra coisa, o Salmo 46 fala de terra, de montes, de mares. O que ele está querendo nos comunicar a esse respeito? E o salmista também, ele nos fala de um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. O que este rios que alegram a cidade de Deus tem a nos comunicar nestes tempos que estamos vivendo hoje? E por que o hino Castelo Forte ele foi inserido no último tópico da nossa lição? Nós vamos ver isso também. E além disso, a relação entre os Salmos 46, 47 e o 48. Para finalizar, eu quero deixar um versículo para a nossa meditação no Salmo de número 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus abençoe, vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, por estarmos mais uma vez aqui estudando a Tua Palavra. Abençoa cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Usa-os, ó Pai, poderosamente. Assim te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E na próxima lição, lição de número 6, nós estaremos estudando um chamado ao arrependimento. Não perca. Deus abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Então, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, esse trimestre, conforme já foi falado aí, estamos estudando sobre Salmos, né? E quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder participar com os irmãos. O pastor Eli já fez a parte introdutória e para nós ganharmos tempo eu vou direto para a leitura do primeiro tópico. É importante ressaltar que esse salmo ele fala exatamente a respeito
de que independente dos fatos, o povo do Senhor ele é feliz e é protegido, ele está protegido. Essa é a doutrina desse salmo. Tá? E alguns autores consideram esse salmo como um salmo de Lutero, porque Lutero compôs um hino desse salmo e é o hino 581 da nossa harpa cristã. Não me lembro de ter cantado esse hino, mas eu quero aprender esse hino. Muito interessante a história desse hino. Depois os irmãos procurem fazer a leitura sobre a história do hino 581 e da composição de Lutero. No tópico 1 fala sobre a ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. A própria Bíblia nos diz que todos os dias nós somos entregues à morte, né? Então vivemos uma luta constante. Viver, sobreviver é verdadeiramente uma guerra. Que bom que nós podemos confiar no Senhor. É interessante que quando nós falamos da fragilidade humana e da grandeza de Deus em pontos extremamente opostos, quanto mais nós reconhecemos a fragilidade humana, mais nós compreendemos a grandeza de Deus. E quanto mais nós compreendemos a grandeza de Deus, nós observamos e percebemos a fragilidade humana. Tópico 1.1. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Trata-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. É interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio, antes de relatar as calamidades, depois no meio dos relatos e no fim do Salmo, Deus é o nosso refúgio. Então, esse Salmo ele é dividido em 3 partes. Ele começa fazendo uma declaração de Deus como nosso refúgio. Eu fiquei pensando ao ler esse tópico que muitas das vezes, nós precisamos de compreender que para se ter um refúgio é preciso de que esse lugar seja seguro. Quantas das vezes nós olhamos para pessoas que foram refugiar-se em algum lugar, em outro país, e por serem perseguidos em sua nação, elas ocupam campos de refugiados. Todas as vezes que nós lemos na história e observamos e vem à nossa mente algo sobre campo de refugiado, não vem nada seguro, nada bom, nada estruturado. Então, refugiar-se apenas não é o segredo. O segredo é refugiar-se em lugar que é fortaleza, lugar que é verdadeiramente seguro. E o nosso refúgio deve ser sempre o Senhor, porque Ele, além de ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Outro exemplo que eu poderia citar: quantas vezes nós ouvimos reportagens e relatos de crianças ou até mesmo adolescentes que foram refugiar-se em alguns abrigos
onde estavam lá pessoas que eram para proteger a sua integridade e acabavam sendo vítimas de abuso nesses lugares. Então, era oferecido refúgio, mas não havia segurança. A Bíblia faz o relato de várias cidades que eram construídas com muros, com portões seguros, com ferrolhos, para manter a segurança do lugar e ser um refúgio apropriado, né? Agora, quando nós nos refugiamos no Senhor, certamente nós temos segurança, nós temos um refúgio em que há todo o suprimento necessário para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Em muitos campos de refugiados que se vê por aí, as condições elas são subhumanas, são péssimas, e as pessoas muitas das vezes morrem de fome, magras, com doenças, né, porque não há proteção, não há segurança nesse lugar. Mas quando nós falamos na segurança do nosso Deus, nele verdadeiramente nós podemos confiar. O tópico 1.2 ele diz: Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? No enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres, portões, ferrolhos. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, está escrito em 2 Samuel 5,9. Salomão fortificou várias cidades, 2 Crônicas 8,5. Mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na angústia. Quem está em Cristo tem uma experiência pessoal com Ele. Pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. É interessante que ele fala da declaração de refúgio, de segurança, de fortaleza, mas ele destaca aqui aqueles que têm experiência com o Senhor. Me lembro aqui da passagem de Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não se declinou ao decreto do rei, antes confiou no Senhor e ele entendeu que Deus poderia livrá-lo da cova dos leões. Ele manteve a segurança no Senhor acima de toda a adversidade que sobreveio a ele. Não bastasse apenas ser lançado na cova dos leões, também passou uma noite inteira em isolamento naquele lugar, mas o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Agora imagine, irmãos, é quase que impossível alguém declarar o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, se ele verdadeiramente não tiver experiência com o Senhor. Eu quero ressaltar que as experiências, elas têm lugar especial reservado na nossa memória. Então, todas as vezes que nós temos uma experiência com Deus, uma experiência real e genuína com o Senhor, aquilo fica cravado na nossa memória, por ser algo de relevância, de importância, e os anos podem passar, que nós não esquecemos da bondade, da misericórdia e da intervenção do Senhor a nosso favor. Daniel,
ele passou por aquele momento. Também temos no mesmo livro o exemplo dos três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha do fogo. Imagine, aquela fornalha, antes de eles serem lançados, ela foi aquecida 7 vezes mais. Imagine, irmão, uma fornalha aquecida tantas vezes mais, a ponto de aquele guarda que foi lançá-los na fornalha, ele morreu. Mas Deus estava como o primeiro homem da fornalha, nem o quarto homem da fornalha, mas o primeiro homem da fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, Deus já estava naquele lugar para livrar. Eu quero lembrar a você que talvez esteja em um momento difícil nesses tempos que estamos passando. Às vezes até afrontados pelo próprio medo, pela insegurança. Hoje tornou-se um momento muito especial para nós refletirmos nesse salmo. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele é socorro presente na angústia. Confie no Senhor e aproveite esses tempos que nós estamos passando para você adquirir experiência com o Senhor, porque essa experiência, ela terá um lugar especial na sua memória, e os anos vão se passar, se Jesus não arrebatar a sua igreja, e nós, estando com o Senhor na glória, se isso não acontecer, daqui uns anos, nós teremos para outras gerações que contar essas experiências de como Deus foi o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso sustento, o nosso socorro nesse tempo que está sendo considerado como tempo de guerra, como um cenário de calamidade a nível mundial. A experiência vivida por uma pessoa faz com que Deus seja conhecido como fortaleza. Então, se você tem experiência com Deus, apegue às experiências e também a confiança no Senhor, que foi provedor lá atrás, que Ele é provedor de hoje e Ele será o provedor todas as vezes que for necessário. O nosso Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua nos socorrendo, continua sendo para nós um abrigo seguro. O tópico 1.3 está escrito assim: socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Vamos lembrar o que está escrito lá na Epístola de João: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Aflição, angústia, ela pode afetar o nosso estado emocional, espiritual e aí refletir na nossa condição física. Tem muita gente que está dentro de lugar, humanamente falando, seguro, mas que tem medo da própria sombra, que tem medo de estar sozinho, que tem medo da noite. Tantos medos, porque não tem Jesus Cristo como o seu refúgio, como a sua fortaleza, como o seu socorro. Em alguns textos bíblicos está no plural, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia, nos tempos de aflição, nas tribulações ou na adversidade. Em todo momento,
o Senhor é socorro para o seu povo. É importante lembrar que lá no Evangelho de João, capítulo 9, 31, tem muita gente que quer viver uma vida de pecado e ele quer clamar ao Senhor, quer ser ouvido, quer ser socorrido, mas a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, a esse ele ouve. O clamor, se não for por redenção, por remissão de pecados, antes de pedir um socorro de Deus ou provisão do Senhor, talvez ele seja um clamor em vão. O que Deus está querendo, não somente dos homens no Brasil, mas mundo afora, de toda a humanidade, é arrependimento. Algumas das vezes nós ouvimos orações que repreendendo o coronavírus, repreendendo outras situações, e algumas das vezes são permissões que Deus promove para que aconteça alguma situação de calamidade, para que o homem se volte para Deus. Foi assim com o povo de Israel e é assim até hoje. Deus vai avisando o seu povo. Os irmãos que estão nos ouvindo e que já participavam lá da consagração, que estiveram em consagrações nossas, ou até mesmo em Santa Ceia Geral, vão se lembrar de que Deus nos avisou de que esse momento, quantas das vezes eu ouvi Deus falar em nossas consagrações, que aconteceria uma grande nuvem se abateria sobre a humanidade e que as nações iriam se estremecer, como tem acontecido. Deus, ele nos avisa, nos prepara e ele também nos dá força e sabemos que nós podemos contar com o nosso Deus. Deus nos prepara, nos avisando, para que depois, quando formos recorrer, também possamos ir até Ele, porque Ele é socorro presente na angústia. Como encontramos na Bíblia de estudo palavras-chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Estas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. É muito interessante que o socorro de Deus, ele é um socorro que vem na medida certa, na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, porque dependendo do que você precisar para o seu socorro, se você tiver com muita sede, e o seu socorro para aquele momento for um copo de água, não adianta alguém vir e lhe entregar um calçado, ou entregar uma sombrinha, ou um guarda-chuva, não adianta isso. Aquela necessidade para aquele momento é da água. Então, mas Deus, ele é um socorro bem presente, porque Ele atende às nossas necessidades pela sua bondade e misericórdia a seu tempo. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, o lugar, a medida, a hora, e é um socorro que não tem preço. Talvez alguém pode contratar segurança, pode se equipar com arma para manter-se seguro, e nada disso verdadeiramente adianta, porque a nossa segurança no Senhor, ela vai para além desta vida. 1 Coríntios 15, 58, se não me engano, está escrito: se esperamos de Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E olha a importância de alguém ter a confiança no Senhor e saber em quem pode confiar. O salmista, no Salmo 27, não é o tema dessa lição, mas eu quero fazer a leitura.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E a minha pergunta para você nesta manhã de domingo: você tem confiado no Senhor? Você tem confiado no Senhor como seu socorro, como a sua fortaleza, como seu refúgio? Se você tem confiado no Senhor, descansa em paz, porque Deus, Ele é provedor, Deus, Ele é amor, Ele é bondade, e Deus está olhando para o seu povo. A tragédia que eles anunciaram no Brasil, com milhões de mortes que aconteceriam, para a glória do nome do Senhor Jesus, ainda não aconteceu. Certo é que em muitos estados, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, os casos estão até superestimados. Tem casos que foram colocados o diagnóstico como possibilidade de coronavírus, Covid-19, mas as pessoas morreram de outra coisa. Então, certo é que Deus tem nos guardado, e o meu pedido é que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada um dos irmãos, a nossa igreja, a sua família. Confie no Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daremos prosseguimento agora com o pastor Emílio e, na sequência, pastora Elianai estará ministrando o tópico 3. Dando prosseguimento à nossa escola bíblica dominical, agora vamos para o tópico 2. O título da nossa lição que estamos vendo neste domingo é Celebrando a Segurança do Povo de Deus, comemorando, se alegrando pela segurança que Deus dá ao seu povo, celebrando a segurança do povo de Deus. Do Salmo 41 ao Salmo 48 são os salmos dos filhos de Coré. Conforme estamos vendo aí, o Salmo 46, que é o que nós estamos estudando, também são salmos dos filhos de Coré. Coré foi uma pessoa que deu muito trabalho quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, a ponto dele morrer no deserto, mas a Bíblia diz que ele ficou no deserto, mas os seus filhos não morreram, e eles são compositores dos Salmos 41 até 48. Veja que Deus faz maravilha na família. Apesar do Coré não ser aquela pessoa que colaborou com o reino de Deus, os seus filhos são compositores de salmos que nós lemos e cantamos até o dia de hoje. Do fracasso ao sucesso da família. Números 26, 10 e 11 diz assim: E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá escreveram uma nova história em sua existência. Não se prenderam ao passado, serviram no templo e compuseram aí o Salmo do 41 até o 48 e o 46, tão forte que estamos estudando nesta oportunidade. O Salmo 46 destaca 3 frases muito fortes. Primeiro, Deus é. Segundo, Deus está. Terceiro, Deus faz. Primeiro, Deus é. Segundo, Deus está. Terceiro, Deus faz. Deus é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Terceiro, Deus faz. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Nós servimos a um Deus que é, um Deus que está presente e um Deus que faz de tudo para proteger os teus filhos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lendo este salmo, a nossa fé aumenta, nós sentimos protegidos pelo Senhor. Ele diz para nós: aquietai-vos que eu sou Deus. Do Salmo 46 que estamos estudando.
2 diz o seguinte: completa confiança no agir de Deus. No tópico 1, estudamos a grandeza e o poder de Deus. No tópico 2, estamos estudando, já que Deus é tão grande e tão poderoso, nós temos que ter completa confiança no agir de Deus, confiar na ação de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir de Deus. Salmo 46: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. O salmista mostra o mar revolto, todo o mar com toda a sua força em volta da fortaleza, mas ele mostra um rio perene, um rio tranquilo, que flui, que traz alegria, que traz paz. Deus traz esta alegria para os seus filhos. Confiança em Deus. O nosso tópico 2 quer dizer exatamente isso. Confiança nesse poder de Deus. Um Deus que é, um Deus que está e um Deus que faz. Deus nos chama para confiar e descansar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Refúgio e fortaleza. Esta figura quer dizer exatamente isso. Um refúgio cercado por águas, uma fortaleza. E quem está dentro da fortaleza sente que está dentro de um refúgio, está seguro. Esta é a mensagem que Deus passa para nós através do Salmo 46. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, versículo 2. 2.1. A confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeria. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas. De alguma forma, Deus trará o livramento. De alguma forma, Deus trará o livramento. Seguros em um mundo inseguro. Isto que o Salmo 46 quer passar para nós nesta oportunidade. Estamos seguros num mundo inseguro. No mundo inseguro, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Salmo 93, versículo 4 diz: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Sim, esta visão que nós precisamos ter de um Deus poderoso. O mar agitado em volta, mas a torre continua forte. As águas agitadas, o mar revolto, mas a torre está forte. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Olha aí o que diz Provérbios 18 e 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. O Senhor é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas do mar. Que mensagem linda, irmãos. O Senhor é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas do mar. Deus trará o livramento. Deus trará o escape.
escape. A sua palavra tem nos dado essa garantia. Deus está conosco, Ele é a nossa fortaleza. O Salmo 74, versículo 12, diz assim: todavia, Deus é o meu Rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. O Salmo 89 também reforça: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, Deus é forte e é fiel para nos proteger. Aquietai-vos e sabei que é Deus. Falando de um Deus forte e poderoso, Ele nos chama a aquietai-vos na proteção dEle para com as nossas vidas. 2.2 A cidade de Deus. O salmista diz assim, Salmo 46, versículo 4, os salmos que estamos estudando: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse salmo é muito forte e muito lindo. Ele mostra as ondas do mar bravio por fora e um rio de vida, de alegria por dentro, no nosso interior. Estamos nessa grande fortaleza, o Senhor Jesus Cristo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não há rio fisicamente falando na Nova Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora, uma figura de linguagem para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. Ele não está falando de um rio fisicamente, mas o que procede de Deus, do trono de Deus, que gera um refrigério para a nossa alma, uma alegria para o nosso coração. Apocalipse 22, versículo 1 e 2 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ele não fala de um rio fisicamente, mas algo que protege, que procede de Deus, que emana de Deus e nos alegra, aleluia, e nos dá alegria de servir ao Senhor. Águas do trono? É isso mesmo que estamos estudando no Salmo 46. Mar revolto em volta, mas águas do trono de Deus, águas do trono. Salmo 46, o salmista faz um contraste entre o rio gentil e o mar revolto. Em volta, um mar revolto, agitado, ondas bravas do mar. Dentro, um rio gentil, uma água que refrigera a nossa alma. O mar revolto, o rio gentil representa os atos restauradores e a bênção de Deus, que dá aos homens a vida e a razão de viver. Esse rio gentil representa os atos restauradores e a bênção de Deus, que dá aos homens a vida e a razão de viver, a alegria. A proteção divina, a sua bênção e a sua paz é como um rio que corre e supre tudo com as suas águas muito necessárias. Há um rio que flui e supre todas as coisas. O rio que flui do templo leva a vida por onde passa. Não foi só o salmista que refere-se ao rio. O profeta Ezequiel também ele teve uma visão. E ele disse, e ele profetizou falando sobre as águas sanadoras. Ezequiel no capítulo 47 ele diz assim: há um rio que flui do templo e leva a vida por onde passa. O rio que sai do trono de Deus, do trono da graça, do trono do templo. O rio que sai, ele espalha e por onde ele passa ele leva a vida. Tem peixe, tem plantações, tudo cresce, tudo floresce, porque o rio está passando. Olha o que Ezequiel disse no 47, versículo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo
muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. A água que procede do trono, que traz vida por onde passa. Ezequiel 47, então, são as águas purificadoras. Onde elas passam, purificam, geram vida. Jesus também fala a respeito da água viva. Jesus também fala a respeito da água viva. Quando ele encontrou a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, ele disse para ela assim: mulher, dai-me de beber. Ela disse: como que o senhor, sendo judeu, me pede água a uma mulher que sou samaritana? Os judeus não falam com o samaritano. Ele disse: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e este que fala contigo, tu é que me pedirias água e eu te daria uma água viva. Ela disse: o senhor não tem com que tirar e o poço é fundo. Aí Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque lhe fará uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus disse para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus também foi em Jerusalém na festa dos tabernáculos. E quando ele foi à festa do tabernáculo, era costume de que as pessoas iam até o tanque de Siloé, pegavam jarros de água e levavam para o templo e ficavam oferecendo a água para as pessoas. Aí Jesus, quando viu aquele transcorrer da história, ele entra na nossa história. Aí Jesus subiu num lugar alto e disse assim, a Bíblia diz para nós: Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus disse: eu sou a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva. É importante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram as preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo. Fala de provisão, fala de auxílio e de senhorio. Então, quando nós vemos rio que alegra, habitação de Deus, Deus está no meio, Deus ajudará, nos lembra que Deus traz a provisão, Deus traz o auxílio, Deus tem o senhorio. O salmista também, no Salmo 23, vai falar de águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Está falando da mesma água interior. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista no Salmo 23 diz que o bom pastor leva até as águas tranquilas, e essas águas tranquilas refrigera a alma. Um rio que traz cura. É isso que o salmista está abordando no Salmo 46. Ele fala que entre aquela fortaleza, dentro daquela fortaleza tem um rio. Da Nova Jerusalém procede um rio que traz cura espiritual, cura psicológica, cura física. Há um rio. O salmista diz no Salmo 87, versículo 3: o Senhor ama as portas de Sião. Agora o salmista volta a atenção para a cidade de Sião, é a Jerusalém terrestre, e depois ele vai falar da Nova Jerusalém celestial. Sião está se referindo a Jerusalém. Ele diz: o Senhor ama as portas de Sião. Deus ama aquela fortaleza que ali foi construída, e Ele ama as portas de Sião. Ele ama Jerusalém. Como o Senhor ama as portas de Jerusalém, aqui estamos vendo uma das portas de Jerusalém.
a fortaleza, pelo tamanho das pessoas, nós vemos como a fortaleza era alta e forte mesmo. E aqui é o portão de Damasco, um dos portões mais movimentados, uma das portas de Sião mais movimentada. Aqui, vendo a fortaleza, nós vemos a porta oriental, ou porta dourada. Ela é chamada de porta dourada, porque à tardezinha o sol bate e reflete e fica muito dourado realmente. Essa porta hoje, no momento, está fechada, mas Jesus já passou por aqui. Ele estava no Monte das Oliveiras, montou em um jumentinho, desceu o Monte das Oliveiras, passou pelo Vale Cedron, passou por essa porta e entrou no templo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal por essas portas. Jerusalém é identificada como a Santa Cidade. Veja, ele fala de Nova Jerusalém, fala de Santa Cidade. Então Jerusalém também é chamada de Santa Cidade. No livro de Neemias, capítulo 11, versículo 1, o povo voltou do cativeiro na Babilônia e começaram a construir os muros de Jerusalém, a fortaleza de Jerusalém. Neemias estava na liderança da construção daquele muro e ele queria construir aquele muro. E o muro que levaria anos para ser construído foi construído em 52 dias. As fortalezas de Jerusalém, a proteção do povo que ali habitava. Quando terminaram a construção dos muros de Jerusalém, eram tantas as pessoas que tinham vindo do cativeiro que não dava para todos morar ali dentro. Então eles lançaram sorte, era isso que eles faziam na época, e de cada 10 pessoas tiravam uma para morar dentro de Jerusalém. E Neemias orientou: os outros moram aqui nas mediações, e qualquer sinal de perigo e qualquer ameaça vocês correm para dentro das muralhas de Jerusalém. Olha o que está escrito em Neemias 11:1. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas do povo lançou sorte para tirar um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades, ali nas mediações. Jerusalém é chamada a Santa Cidade. E aí a construção do muro, nós estamos estudando sobre fortaleza no Salmo 46. Havia muitas cidades refúgio. Jerusalém também é uma cidade refúgio, uma grande muralha com portas. E nós já vimos aqui hoje que Deus ama as portas de Sião, as portas de Jerusalém. O Senhor habita em Jerusalém. Para os judeus, era muito fácil compreender isso. Eles diziam assim: o Senhor habita em Jerusalém. Mas como Deus habita em Jerusalém? Em Jerusalém estava o templo, e dentro do templo estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela é símbolo da presença de Deus, é onde a Shekinah de Deus descia. Se o templo estava em Jerusalém e a Arca estava dentro do templo, então Deus mora em Jerusalém. Salmo 135, versículo 21. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Entendeu por que eles falam que Deus habita em Jerusalém? Porque ali está o templo, ali está a arca, símbolo da presença de Deus. E eles já costumavam dizer: Deus habita em Jerusalém. Assim o templo, o grande templo, o pátio, temos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, e ali no lugar santíssimo ficava a arca, símbolo da presença de Deus. Então para eles era muito fácil dizer assim: Deus habita em Jerusalém. E lá no lugar santíssimo, a Arca da Aliança. Por isso que eles diziam: Deus habita em Jerusalém. Quando eles iam para as guerras, quando eles viajavam, a arca ia à frente. E eles tinham muita vitória, porque representava a presença de Deus, onde a Shekinah de Deus descia. Falando a respeito de Jerusalém, veja o que Jesus no Sermão do Monte falou a respeito de Jerusalém. Mateus 5,35. Jesus disse assim: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés,
e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O próprio Jesus diz: Jerusalém é a cidade do grande rei. Por que Jerusalém é a cidade do grande rei? Porque ali ele pregou, ali ele foi apresentado, ali ele morreu para nos perdoar, ali ele ressuscitou e ali ele derramou o Espírito Santo na fundação da igreja. Jerusalém é a cidade do grande rei. Uma coisa que nos chama a atenção, ele diz assim: não jureis nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. E nós vamos pesquisar o que significa escabelo. Escabelo significa pequeno banco para apoio dos pés. Jesus diz a sua palavra, aleluia: o céu é o trono de Deus e a terra é como se fosse um lugar para ele apoiar os pés. Já imaginou quão grande ele é? Sim, uma fortaleza de Davi, a torre, Jerusalém. Na nova aliança, quando Jesus instituiu a nova aliança, os escritos bíblicos, os escritores, voltam a atenção para Jerusalém celestial. No Antigo Testamento voltava a atenção para Jerusalém terrestre. Agora os escritores do Novo Testamento voltam a atenção para Jerusalém celestial. Olha que dos escritores do Novo Testamento enfatizam. Paulo, escrevendo aos Gálatas 4:26, ele diz: mas Jerusalém que é de cima é livre. Jerusalém que é de cima é livre. Os escritores voltam a atenção para a nova Jerusalém. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O escritor ou a escritora de Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Os escritores do Novo Testamento voltam a atenção para a Jerusalém futura, a nova Jerusalém. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E João também no capítulo 21, ele fala a respeito dessa nova Jerusalém. João disse assim no livro de Apocalipse: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, naquela grande visão que ele teve do Apocalipse. Ele viu a nova Jerusalém. Assim, essa fotografia procura mostrar a nova Jerusalém, e João não consegue nem explicar, tão grandiosa e tão maravilhosa que é. Ele não consegue explicar, mas uma coisa ele observa que tem um rio que sai do trono, e é o mesmo rio que nós estávamos falando a respeito ainda há pouco. Há um rio que sai do trono de Deus. Isso ele percebe com clareza na sua visão da nova Jerusalém. Marchando para Sião, Jerusalém. Nós estamos cumprindo a nossa missão, caminhando até um dia chegar em Sião, na nova Jerusalém. 2.3. A agitação das nações. Então o salmista fala da calma, do refrigério interno e da agitação das nações, da agitação das águas, que mostra a agitação, mas dentro há um rio perene, um rio tranquilo. O salmista refere-se à segurança em Deus entre as agitações das nações e dos reinos. Uma segurança no momento difícil de agitação, mas Deus protegendo os seus filhos. O salmista no capítulo 46, versículos 6 a 9, ele diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembra que estamos estudando sobre a cidade refúgio? O Senhor é o nosso refúgio, ainda que as águas bramam em redor. O Senhor continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e há um rio que refrigera a nossa alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o
nosso refúgio, ainda no Salmo 46. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações em costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus e no auxílio de Deus. Ele vê a agitação, mas ele volta a sua atenção na presença de Deus e num Deus que age, um Deus que auxilia. Jesus acalma a tempestade. Veja que o assunto de acalmar em volta permanece também até quando Jesus acalma a tempestade. Marcos escreveu assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Jesus acalma a tempestade porque ele quer mostrar o poder dele sobre toda a tempestade para guardar aqueles que são seus. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus age na hora certa. Jesus chegou no barco na hora certa. Jesus despertou ali na hora certa. Ele chega na hora certa. Deus age na hora certa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Ainda Salmo 46. Embora humilhado, ferido de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou gloriosamente, voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Novamente, embora humilhado e ferido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou gloriosamente e voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo reina eternamente. João, escrevendo o Apocalipse no capítulo 11, ele fala do reinado eterno de Jesus Cristo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Jesus reina eternamente. João, no capítulo 19 também, ele tem uma visão do reinado de Cristo, e ele diz assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios. O trono não. Jesus Cristo reina absoluto pelos séculos dos séculos. A manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios. O trono não. Jesus Cristo reina absoluto pelos séculos dos séculos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então o tópico 3 fala de relações importantes e inspirações. Os 3 são salmos dos filhos de Coré. O título de alguns salmos atribui sua autoria aos filhos de Coré ou filhos de Corá. São eles o Salmo 42 até o 49, o 84, o 85, o 87, o 88. Originalmente, os Salmos 42 e 43 formavam um único salmo. Então, o Salmo 43 também é considerado de autoria dos filhos de Corá, ainda que não traga em seu cabeçalho essa identificação. Mas vamos ver algumas particularidades
dessa junção desses 3 salmos. No Salmo 46, Deus é a nossa fortaleza segura. Ele celebra a libertação da nação de um perigo que Deus obrou grandemente, trazendo salvação para o seu povo. No Salmo 47, Deus é o nosso Rei exaltado. Esse salmo exalta o poder e a majestade daquele que operou tão grande salvação. No Salmo 48, nós temos um chamado ao regozijo. Ele vai descrever a glória da cidade que Deus tem maravilhosamente preservado. Então, no transcurso do Salmo 46 ao 48, o que nós temos é essa ideia de continuidade. Vejamos no 3.1 a relação entre o Salmo 46 e o Salmo 47. Bem, o Salmo 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o seu triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, mas já celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra, a vitória final do nosso Deus. Retrata a soberania do Senhor com todas as suas vitórias finais. Veja que o Salmo 47 é um salmo real, ou seja, um salmo que celebra a entronização de Javé, declarando Deus como rei em todo o mundo. Trata-se também de um relato profético do reino vindouro do nosso Deus. E nele o salmista conclama todos os povos da terra a renderem honras e glórias ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos trouxe grande salvação, não somente no sentido de salvação das nossas almas, mas também no sentido de livramento de todo dano. Aquele que grandemente socorre o seu povo e lhe serve de refúgio e segurança, que assegura a serenidade, embora os poderes exteriores ranjam e ameacem, também deve ser exaltado grandemente. Então, o Salmo 47 inicia elaborando as palavras que ocorreram no final do Salmo 46. Ele começa onde o Salmo 46 parou. Veja, o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o Salmo 47 inicia nos seus versículos 1 e 2. Batei palma todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Ele é Rei grande sobre toda a terra. Então, há 2 temas predominantes neste Salmo 47. Um é um apelo aos povos da terra para que reconheçam a Deus como Rei. E o outro, que está no restante dos versículos, é uma descrição da majestade de Deus. A excelência da majestade divina é cantada em outras porções das Escrituras, mas muito especialmente nos Salmos. Entenda-se que Deus, tendo descido do céu, em poder e grande força para livrar o seu povo, que é o que nos mostra o Salmo 46, ele agora está retornando ao seu trono, que é o que nos mostra o Salmo 47. E todos precisam reconhecer isso, inclusive as nações de todo mundo que vivem num tumulto só. Vejamos então o item 3.2,
que nos fala da relação do Salmo 46 com o Salmo 48. Há paralelos entre o Salmo 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio, bem como da alegria por contemplar os seus feitos, sua benignidade, sua justiça. O Salmo 48 é um chamado ao contentamento. A alegria pelo fato de termos um Deus soberano deve nos levar ao regozijo e que possamos manifestar essa alegria e o júbilo por servirmos a um Deus que nos satisfaz. O vínculo com o Salmo 46 reside no fato de que esse regozijo acontece em uma atmosfera de euforia depois de uma grande libertação. O Deus que livra seu povo, concedendo-lhe grande salvação, foi exaltado em sua entronização e agora ele é louvado como é digno de sua santidade. O Salmo 48, assim como o Salmo 46, fala da cidade de Deus, cuja proteção não é feita por muros e edificações, mas pelo próprio Deus, repetindo a ideia contida no Salmo 46 de que Deus é a nossa fortaleza. O Salmo 48 reforça e eleva o agir de Deus ao proteger sua cidade, de modo que os reis que se ajuntaram para destruí-la ficaram assombrados, em pânico e atemorizados. Leia o Salmo 48, 4 e 5. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Bem, o que nós vemos aqui é que nós podemos ler este salmo contextualizando em uma época que o povo de Deus sofria debaixo dos ataques da Assíria, por exemplo, cujos comandantes, segundo Isaías 10:8, eram todos reis. Ou ainda, tratar-se de uma linguagem que é suficientemente arrebatadora para celebrar as grandes vitórias nas guerras do Senhor e para profetizar o próprio tempo do fim. Com essa visão, a igreja pode cantar este salmo tendo em mente os triunfos do Evangelho e pensando na derrota futura dos ímpios e de tudo que se levanta contra Deus. Grandes lutas ainda serão travadas até que a igreja seja arrebatada. Mas em todas elas, a igreja de Jesus Cristo caminha na confiança, caminha na segurança de que é guardada e sustentada por um Deus vivo que mantém para sempre o controle de todas as coisas. E assim chegamos ao item 3.3. A partir de um exemplo prático, nos fala da inspiração que Deus deu a Martinho Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico, era compositor, tocava laúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre delas é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O hino foi composto na época mais sombria da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Nesse período, Lutero foi intimado para defender as suas teses teológicas
e estava correndo riscos de morte. Porém, manteve-se firme nos seus propósitos. O fato de voltarmos a nossa atenção para Martinho Lutero nesta lição é justamente porque a composição do seu hino mais famoso foi escrita com base no Salmo 46, o salmo que nós estamos estudando nesse dia. Os últimos anos da vida de Lutero foram gastos na edificação da Igreja e salvação de almas, em confessar a sua fé e em manter a doutrina. Ele atuou como pastor em diferentes momentos na sua cidade, deixando sólidas instruções sobre o pastoreamento do rebanho de Deus. Mas a sua função principal era a de professor. Ele adquiriu seu doutorado em 1512 e ensinou na Faculdade Teológica de Wittenberg até o fim da sua vida, sendo também músico e instrumentista. Bem, o Cantor Cristão, onde este hino está contido desde o início, é a principal coleção de hinos adotados pela Igreja Batista, publicado pela primeira vez em 1891. Inicialmente, esse hinário tinha apenas 16 anos, mas após diversas revisões, na sua 37ª edição, foi lançada em 1207 pela JUERP, criada pela Convenção Batista Brasileira, com 581 hinos. Castelo Forte, ou Fortaleza Poderosa, é chamado de o hino da Reforma Protestante, considerado como um dos hinos mais importantes do cristianismo, muito cantado pelos crentes protestantes de todo o mundo. Afirma-se que ele tenha sido escrito por Martinho Lutero por ocasião de sua convocação para a Dieta de Worms. Esta assembleia, a Dieta de Worms, foi convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521. Dentre outros assuntos, ela trataria da polêmica em torno dos ensinos do reformador Martinho Lutero. Havia o perigo de que Lutero fosse condenado após a dieta e que acabasse na fogueira, assim como John Hus, cerca de 100 anos antes, e tantos outros que o precederam. Conta-se que Lutero cantou esse hino quando avistou as torres da igreja em Worms. Também cantou em 1523, quando soube que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas por seguirem as doutrinas da Reforma Protestante. E o cantou também em 1527, ao saber da execução do seu amigo Leonard Kaiser. Nós também temos esse hino na nossa harpa cristã, o hinário que nós, como Assembleia de Deus, utilizamos. Ele está ali com o número 521, mas apesar de constar na harpa cristã posterior, este não é um hino muito cantado pelos assembleianos. Então, resgatá-lo nesse momento é muito rico, porque assim como ele já confortou multidões no passado, em momentos de grande provação, infundindo-lhes um novo ânimo e grande força para continuar combatendo o bom combate da fé, ele produz o mesmo efeito ainda hoje, quando cantado com uma viva esperança. Então agora, nós vamos cantar também com a Igreja de Cristo na Terra, nesse momento de tantas inquietações e temores, esse hino magistral. Vamos ouvir agora esse louvor. Após ele, estaremos voltando para a conclusão e fechamento dessa aula.
então agora à conclusão do nosso estudo. Aprendemos na presente lição que por mais que as situações sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante, esperançoso, pois o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. Ele é nosso castelo forte, Ele é a nossa torre de força, o único abrigo inviolável. Vamos prosseguir firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Fique com Deus, igreja amada, e desfrute dessa presença santa e poderosa nesse dia do Senhor, com toda a confiança, com toda a esperança, sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Não mudou, não mudará, nunca nos desamparará. Amém?